pessoal, eu sou Dani Jacobsen, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mãe Sem Culpa. Hoje, aqui no programa, eu recebo uma convidada muito especial. Ela é presidente da Liga Feminina do Combate ao Câncer de Canoas e também é psicóloga, especialista em cuidados paliativos e também em tanatologia. Seja muito bem-vinda, Iracema Lourdes Gabardo. Oi, Iracema, tudo bom? Que prazer e que honra te ter aqui no meu programa. Obrigada, é uma oportunidade bem importante para mim também poder falar sobre esse assunto aqui contigo. Perfeito. Para a gente começar aqui, né, o nosso assunto, que a gente vai ter muitos assuntos muito relevantes, né, para falar, eu gostaria que tu te apresentasse, por favor. Então, como tu mesmo já me apresentou, eu sou psicóloga. Eu sou voluntária na Liga de Combate ao Câncer lá de Canoas desde 2017 e sou hoje especialista em cuidados paliativos. Então, a gente faz todo esse cuidado também, né, com os pacientes em fim de vida, mas nos preocupando, enfim, sempre com o diagnóstico precoce, né, tentando ir além da doença em si, né, de olhar a pessoa de uma forma mais humana e poder oferecer um atendimento mais humanizado para eles. Perfeito, o trabalho incrível, né, que vocês fazem, deve ser realmente muito gratificante. É um trabalho... Sem dúvida é. Já primeiramente, a gente, né, antes de falar, já quero te parabenizar, né, porque realmente é um trabalho maravilhoso, né, que vocês fazem. É um trabalho que nos engrandece, né, de certa maneira, porque eu costumo dizer assim, a gente ganha muito mais do que dá. Então, é uma oportunidade que a gente tem de estar sempre falando para as pessoas a importância, né, de fazer o diagnóstico precoce, de ir em busca de qualquer sinal que possa ter diferente no corpo, enfim, de olhar o próprio corpo, né, enfim, não deixar por isso mesmo, né, ir em busca de exames e olhar para isso com mais cuidado sempre. Com certeza. Então tá, então para a gente começar, eu gostaria de que tu falasse, né, o que é, né, essa Liga Feminina do Combate, né, ao Câncer e também qual é o significado dela, né, a função dela para a sociedade. Então, a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Canoas, ela já tem 40 anos de existência. E o nosso trabalho é de acolher os pacientes oncológicos, oferecer todo tipo de cuidado que ele venha precisar, seja a parte de nutrição, né, porque a pessoa ao fazer a quimioterapia pode ter necessidades, né, com cuidados com a alimentação, e também temos assistência social, temos também enfermeiras e muitas psicólogas, que é o carro-chefe, digamos assim, para poder oferecer o primeiro acolhimento para as pessoas, que quando recebem o diagnóstico é sempre algo bastante difícil, né? Então, o que nós procuramos é poder oferecer de fato esse atendimento integral e oferecer para eles a certeza de que eles não precisam estar sozinhos diante de uma situação difícil como essa, né? Com certeza, então é uma equipe multiprofissional aí que atende várias mulheres, né, que com certeza precisam, né, desse atendimento aí bem individual, né? E o que a Liga faz? Ela faz também uma conscientização e uma prevenção? Sim, nós trabalhamos muito a questão da prevenção, porque não é apenas a doença, né? O cuidado com a saúde, de uma maneira geral. Então, nos preocupamos sempre em fazer palestras, em levar a conscientização para as comunidades, para as empresas, principalmente, e poder oferecer de fato esse cuidado, esse olhar para toda a comunidade, não apenas os que nos procuram lá, que já estão sofrendo com a doença, né? E como é que funciona esse apoio para os pacientes já com oncológicos? Então, oferecemos desde o acolhimento, que é o principal, quando a pessoa, muitas vezes já no receber o diagnóstico é que nos procuram, outras vezes os médicos da oncologia nos encaminham os pacientes. Todo o nosso trabalho, na verdade, é complementar ao tratamento oncológico. Então, nós oferecemos todo tipo de cuidados e também alertamos a população que é para cuidar da sua própria saúde, de fazer o diagnóstico precoce
E também cuidados com a alimentação, o tabagismo, o álcool, que são as principais causas hoje que a gente pode falar sobre o câncer, né? Então, é diversas ajudas, então, que a Liga oferece. Sim. Também oferecemos cestas básicas em caso de necessidade, ajuda com medicamentos, aqueles medicamentos que são complementares ao tratamento, porque todo tratamento eles recebem pelo SUS, mas nem tudo é fornecido. Então, aqueles complementares, a gente entra com ajuda, então, para Vale Farmácia, enfim, né? E... perucas também, a gente ajuda com perucas. Muito bacana. E como é que faz? É um cadastro que a mulher, né, vai lá, se cadastra? Como é que funciona para entrar na Liga? Então, nós recebemos lá homens também, não apenas mulheres, né? Nós atendemos tanto homens quanto mulheres. Então, o passo inicial é o cadastro. A pessoa nos procura, nós fazemos o cadastro. A assistente social acompanha, então, essas pessoas, faz a visita em casa para acompanhar a realidade deles. E depois, então, é fornecido de acordo com a necessidade deles. Então, seja o apoio nutricional, seja a cesta básica, que são duas coisas diferentes, né? E também o Vale Farmácia, que porventura possa ser necessário. E sem contar os trabalhos que nós temos dentro do espaço da Liga mesmo, que vai desde atividade física, palestras para a comunidade, portas abertas que nós convidamos então a comunidade, mas especialmente os familiares para que eles venham e tirem dúvidas e possam receber também esse apoio, porque nós estendemos esse apoio também para os familiares, não apenas para os pacientes, né? Com certeza, que trabalho fantástico, hein? Maravilhoso. Estão de parabéns, porque é um trabalho muito gratificante, dedicação, né? Porque imagina lidar, né, com esses tipos de pacientes não deve ser fácil, né? Fácil não é, mas ao mesmo tempo, quando se tem a consciência de que cada um tem o seu sofrimento, cada um deles tem a sua história e temos consciência disso, tudo fica mais fácil. E o sofrimento é sempre único, não importa, pode ser o mesmo tipo de câncer, pode ser o mesmo estágio do câncer, mas a forma como cada um lida com isso é diferente. Então, tudo isso nós levamos em conta. Nós tratamos a pessoa na sua individualidade. E o legal é que também vocês também trabalham com as famílias, né? Que é de extrema importância, né? Sim, com a família, porque eles precisam acompanhar. E o abalo que acontece com o paciente também abala a família, tanto na questão emocional quanto na questão financeira também. Porque é algo que acontece não apenas com a pessoa que adoeceu, mas a família toda adoece junto. Muito legal. E agora entrando o que é tanatologia? Tanatologia é o estudo do processo de morte e também da questão do luto, das perdas. Mas quando falamos em tanatologia, não estamos apenas falando e focando na morte, mas estamos falando da vida, nos defrontando com a finitude. E quando temos a consciência da finitude, tudo fica mais leve, a vida passa a ter outro sentido. Na Liga, quando trabalhamos essas questões, percebemos que a finitude, quando a pessoa toma consciência da sua finitude em função da doença, o sentido de vida muda. Então, esse sentido de vida passa a ser mais intenso. A pessoa se olha mais, se respeita mais, se valoriza mais e muitas vezes passa a dar outros valores. Os valores dela mudam porque a questão da finitude te coloca de frente para isso e te faz refletir sobre o que realmente é importante para a tua vida. Então, o diagnóstico precoce facilita muito esse processo. Quanto antes tu consegue fazer esse diagnóstico, mais fácil é tu fazer mudanças na tua vida também. É porque a gente não costuma falar, né, sobre a morte e ela é muito importante, né, ser estudada e é um assunto delicado, né?
tu abordar isso com famílias, com o paciente, né? Então, tem que ter toda uma estrutura, né? Para falar sobre o assunto, né? Falar de morte é uma coisa difícil porque é cultural. Nós crescemos com a ideia de que não devemos falar sobre a morte. E por ser um assunto proibido de falar, se torna mais difícil quando chega o momento de enfrentar a morte, seja de algum familiar, seja de um conhecido, enfim. E dos pacientes que nós atendemos mesmo, né? Se eu não tenho essa consciência, esse conhecimento, tudo fica mais difícil de lidar. Tu acha que é mais cultural isso? Com certeza é, porque as pessoas, nós de maneira geral, crescemos e não queremos falar sobre a morte, porque associamos a morte a sofrimento, a perdas, e não queremos falar sobre isso. Mas quanto mais falamos sobre a morte, fica mais leve, porque fica mais fácil de as pessoas expressarem os seus medos, expressarem o que desejam de fato. O que acontece muito é as pessoas, os familiares principalmente, né, se referirem ao familiar que está doente quando ele está quase que se despedindo, e as pessoas, os familiares costumam dizer, não fale sobre isso, tudo vai ficar bem, tu vai melhorar. E muitas vezes ele acaba não tendo a oportunidade de expressar qual é o desejo dele, o que gostaria que acontecesse, o que fosse feito com as coisas dele, enfim. Então, dar a oportunidade para a pessoa falar nessas horas é também tirar um pouco do medo que ele está enfrentando. Que é de extrema importância, né? Sim. A gente dá valor a isso também. Sem dúvida. Mas por que a gente tem tanto medo de falar sobre a morte? Então, como eu falei, é uma questão cultural, acho que é uma questão que nós associamos a sofrimento, a perdas, e aquela coisa de pensar que não vai ver de novo. Então, tudo isso fica muito presente, fica muito sério na pessoa. Então, o importante é falar sobre isso, porque ao falar sobre isso, tira um pouco do medo. E tu acha que a gente deve preparar os nossos filhos para a morte? Em que momento que a gente deve falar para eles, né, sobre a morte? É difícil de dizer o momento de falar isso, mas o importante é ter consciência de que precisamos usar uma linguagem adequada e também o momento certo, né? A idade, de acordo com a idade, usar uma linguagem simples. Porque se não fala, a criança capta, a criança percebe que alguma coisa não está legal, não está bem naquela família. E se não é falado, fica um segredo entre a família. E o segredo não faz bem. E quando se usa uma linguagem adequada, uma linguagem simples, que a criança possa entender o que está acontecendo, a criança entende, né? Então, ao falar sobre isso, tira um pouco daquela ideia de que estão escondendo alguma coisa. Sim. Porque a criança fantasia. Se não é falado, ela fantasia. Sim, porque ela vai sentir falta de algum parente, né? Alguma Isso. coisa. E como tu acha que de repente a gente pode falar de um jeito que a criança entenda, né? Mas também, eu acho que tem que ser, para uma criança tem que ser um jeito mais leve, né? De ser falado. Precisa ser um jeito leve, como eu falei, precisa ter uma linguagem adequada e simples, para que a criança possa entender o que tu está querendo dizer, sem esconder. Sofrimento vai existir. Se a pessoa vai fazer quimioterapia, provavelmente o cabelo vai cair. Então, ela precisa contar que vai fazer um tratamento, que o cabelo pode cair, que se cair, ele vai poder ajudar de alguma forma. E eu tenho pacientes que dizem, eu peço para o meu filho trazer shampoo para mim, e ele traz, mas ele sabe que é de brincadeira. Então, criar uma estratégia mais de brincar também com essas situações, não levar tudo tão a sério, transmitindo a tua insegurança para a criança. O importante é sempre ter esse cuidado, né, de falar para a criança que essa preocupação é minha, é tua, né, e não é da criança. A criança pode sentir de outra forma. Deixar as coisas mais leves. Isso. Né? Isso. Perfeito, o dia a dia, né, que vai acontecer, né, que vai acontecer de fato, né, cair cabelo, enfim, e deixar isso algo natural,
Isso. Né? E o que são os cuidados paliativos? Cuidados paliativos é uma forma de cuidar das pessoas de uma maneira integral. De cuidar, no senso comum, é quando a pessoa, do ponto de vista da medicina, não tem mais nada para fazer. Mas não é assim que acontece no nosso dia a dia. A pessoa que recebe um diagnóstico que compromete a continuidade da vida, por si só já estaria dentro do projeto, né, dos cuidados paliativos. Cuidados paliativos, então, visa o cuidado com o alívio dos sintomas, trabalha a questão de avaliar todas as necessidades que ele possa ter e acompanhar tanto ele, a pessoa doente, quanto o familiar. Porque é um caminho difícil, sim, e tem que ser passado para os familiares que o trabalho não é fácil, mas que tem cuidado. É qualidade de vida, então o foco dos cuidados paliativos é oferecer qualidade de vida. Porque mesmo que não tenha muito o que fazer do ponto de vista da medicina, ainda assim há muito a fazer por aquele paciente. E a qualidade de vida, o acompanhamento que nós oferecemos é justamente para que ele tenha o tempo de vida que ele tiver, que seja com qualidade. Perfeito. Então, é esse o nosso trabalho com cuidados paliativos, de acompanhar esse paciente em casa. Nós fazemos esse trabalho em equipe. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar e essa equipe faz todo o processo, então, de acompanhar os pacientes em casa, de avaliar as necessidades que ele possa ter, o alívio dos sintomas, que é o principal. Então, tudo isso é o que nós realizamos lá na Liga. E como que a gente pode preparar emocionalmente uma família, né, para essa perda, preparar essa família, né, porque eu acho que o mais difícil, né, do que o diagnóstico são realmente as famílias, né, que não querem perder aquele né, familiar. Enfim, é bem... Como que vocês podem ajudar essas famílias? Bom, eu costumo trabalhar da seguinte forma. A gente precisa primeiro compreender o que a família sabe sobre a doença. O que a família sabe sobre a situação daquele familiar. A partir do momento em que ele tem essa compreensão do que está acontecendo com aquele familiar, a gente pode ir acrescentando alguma informação até que ele tenha compreensão de que cuidados paliativos está ali para poder ajudar, para poder oferecer qualidade para aqueles dias que ainda tem. Sejam dias, sejam semanas, sejam meses, não importa, mas ainda assim estamos ali para dar qualidade de vida. Então, oferecer esse caminho para eles é também uma maneira de aliviar e fazer com que eles não se sintam sozinhos. Saber que eles estão sendo acompanhados, saber que tem alguém junto com eles, alivia o sofrimento. Então, a família, ela nos agradece muito quando acontece a perda, porque eles se sentiram acompanhados. Então, o fato de estar com câncer e estar na família, muitas vezes sem condições financeiras, de ter um bom acompanhamento em qualquer sentido, faz com que eles tenham a nossa ajuda e assim eles sintam que não estão sozinhos, porque o objetivo nosso, a nossa missão é de proporcionar isso ao paciente, para que ele saiba que enfrentar o câncer não é estar sozinho, nós estamos com eles. E o mais importante também é fazer a prevenção, né? Alertar as mulheres, todas as mulheres, né, da comunidade, todas as mulheres mães que devem fazer o autoexame, devem fazer, né, essa rotina de exames que são de extrema importância, né, para a gente poder prevenir aí um câncer, né? Exato. O que nós fazemos é ir nas comunidades, falar sobre qualquer alteração que perceba, tanto na mama quanto a nódulos que podem estar sentindo, exames que precisam ser feitos, mesmo que ela não sinta nada, e sair um pouco da ideia de que quem procura acha, né? Então, eu costumo dizer, quanto antes achar melhor. O diagnóstico precoce
elimina muito, ajuda muito no sentido de que pode ser curado. 95% dos casos em que o câncer é diagnosticado precocemente, tem cura. Com certeza. Então, a pessoa precisa dar esse cuidado para si mesmo, de olhar o seu corpo, conhecer o seu corpo, e qualquer sinal que ela perceba de diferente, que vá em busca do médico e faça exames, porque deixa o médico dizer que não é nada. Não deixa amiga, ou por isso que a gente fala sempre da informação, o quanto a informação é importante. E nós da Liga procuramos passar justamente isso, que informação é conhecimento. E isso ajuda na identificação precoce de qualquer sinal que possa vir a ser câncer, né? Não, tem tantas campanhas tão lindas aí, né? Tem o Outubro Rosa e eu aqui de rosa hoje, mas assim, não é só em outubro. É o ano inteiro. A gente está em março, então assim, vai fazer seus exames, coloque em dia, que isso é de extrema importância. Pode estar prevenindo aí muitas doenças. Então assim, tem que se cuidar. A mulher, ela deve, né, não deixar para depois, porque a gente vai deixando, né? Eu vou deixando, vai deixando. Quando vê, já passou 2 anos, não fez o exame. Então assim, o importante é fazer os exames de rotina, se preocupar com isso. Né? Não achar que nunca vai acontecer com a pessoa, com a família, e realmente, né, estar atento aos exames, fazer essa prevenção que realmente é de extrema importância. Né, Iracema? Isso. Que mensagem tu deixa hoje para as mulheres que estão aqui nos assistindo hoje? Eu diria para as mulheres, para elas cuidarem de si mesmas, para elas dedicarem tempo para si, não apenas para os outros, para os familiares, para os filhos, mas também dedicarem um tempo para si. Porque se ela está bem, ela tem condições de atender melhor a família, a todas as pessoas com quem ela se relaciona. Então, dê atenção a si mesmas, dê atenção ao seu corpo, observe qualquer sinal e façam os seus exames. E tenham sempre consciência de que, diante de qualquer situação, temos médicos qualificados, tem exames super avançados, tem a medicina cada vez mais adiantada, conhecendo sempre mais tratamentos, trazendo sempre novos equipamentos, tratamentos, enfim, de todo tipo, de toda ordem. Então é importante a pessoa poder olhar para si, cuidar de si, cuidar do seu corpo e ter consciência de que não estão sozinhas. As pessoas podem ajudar, busquem ajuda, busquem outras organizações como a Liga. Temos muitas instituições que ajudam as pessoas a se darem conta de que não estão sozinhas e que, portanto, podem sim buscar ajuda, fazer os seus exames e, enfim, olhar para si, gostarem de si também, né? Não apenas das outras pessoas. Eu chego a ficar toda arrepiada porque tu tá falando e eu tô exatamente todas as coisas que eu gostaria de falar para essas mulheres que estão nos assistindo hoje, é justamente isso, né? Cuidar de si. Como é importante a gente tirar um tempinho e cuidar da gente, pensar na gente. Não é só fazer o exame, mas assim, ó, já começa lá na tua casa se alimentando bem, fazendo atividade física, fazendo coisas que você gosta. O lazer é muito importante também. Então, assim, são várias coisas. Não é só ir lá fazer exame para ver se está com alguma doença. Não é assim, né? Eu acho que também começa a gente na nossa casa, né? A gente estando bem, a gente vai cuidar muito melhor dos nossos filhos, a gente vai cuidar melhor da casa. Então, assim, a mulher, ela é o pilar da casa. A mulher tem que estar bem consigo mesmo, se cuidando, e hoje a gente está aqui para isso, para alertar todas essas mulheres hoje para se cuidarem. Então, Iracema, quero agradecer imensamente a tua presença aqui no programa, porque com certeza tu alertou aqui muitas famílias, muitas mulheres, muitas mães a se cuidarem. Então, que honra você vir aqui no meu programa. Muito obrigada. Também agradeço uma oportunidade de poder transmitir um pouco mais de alerta para que as pessoas busquem atendimento, façam seus exames, se olhem, se cuidem. E é isso. Se toquem. Se toquem.
Exatamente, tudo isso. Eu tenho uma lembrancinha aqui da emissora e do programa Mãe Sem Culpa para ti. É um mimo, tá? É um muito mimo. Obrigada mesmo. E agora eu encerro aqui esse programa maravilhoso, cheio de informação. A gente falou também de coisas pesadinhas, mas de que realmente é importante vocês ficarem sabendo. Então eu encerro aqui o programa com uma mensagem muito linda e acolhedora para vocês. Hoje falamos de um tema que ainda assusta, mas que precisa ser iluminado com amor. O câncer dói, transforma, desafia, mas o acolhimento fortalece. Cuidar não é apenas buscar a cura, é estar presente, é oferecer dignidade e não deixar ninguém caminhar sozinho. Que a gente tenha coragem de se prevenir, de fazer nossos exames, de ouvir o nosso corpo. E que, diante da dor, a gente escolha sempre a empatia. Você está passando por isso, receba aqui do programa o meu abraço, o meu carinho e para você ficar sabendo que você não está sozinha. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.